Paz do Senhor, pessoal. Hoje estamos aqui com mais um episódio do nosso BeaCast. Temos aqui dois convidados muito especiais. Primeiramente, estamos aqui com o Dani. A paz do Senhor, gente, tudo bem? O nosso líder da música. E também o Cadmiel. E aí, galera, tudo bem? Que é o nosso líder da intercessão. Então, hoje, a gente trouxe um tema muito específico também, um tema muito bom e um tema muito legal de ser lidado, que é da queda ao plano da salvação. Aí a gente já vai começar com algumas perguntas bem direcionadas, porque esse tema é um tema muito importante. Então, vamos começar com a primeira pergunta. Quando você olha para o mundo hoje, quais evidências da queda do homem você consegue perceber no dia a dia? Vai de lá, Dani. Cara, essa é uma baita de uma pergunta, Uma baita, cara? Pra começar. Então, gente, nos tempos de hoje que nós vivemos, nós notamos muito a falta de compreensão, né? A falta de cuidado com as pessoas. Então, essa seria uma das percepções que eu tenho, né, nesse sentido, de quando nós observamos como as pessoas agem com o seu próximo, né? É uma das evidências que a gente pode perceber, né? Quando um homem em si perdeu a noção, perdeu o amor que existe, né? Que a própria Bíblia fala que nos tempos de hoje o amor se esfriaria. É exatamente o que temos vivido hoje, né? Nos dias de hoje. Dani, ali o ponto é importante a gente frisar que se a gente for olhar a queda, ela obviamente tem ligação direta com o pecado, né? Sim. E obviamente que olhando para a Bíblia, as evidências são tudo aquilo que que coincidem com o pecado, vamos dizer assim, né? Então, tudo que vai de contrário com a Bíblia é evidência da queda do homem ou do pecado que está externado já ali no homem, né? Então, acho que as maiores evidências a gente olha para a Bíblia, vê que a Bíblia fala em amor e hoje o amor do homem já se esfriou, né? Ou essa questão de você se acomodar com a vida que você vive em pecado ali, e isso é algo que conflita com a própria palavra de Deus, né? Com a Bíblia. Então, essas são as maiores evidências que a gente tem hoje ali, hoje olhando, né, para o mundo aí da queda do homem, principalmente, né? Sim. Eu acho que o pecado, ele é o que mais se reflete sobre a queda, né? Sim. Ele é algo que é muito relevante, mas no sentido ruim, não no sentido bom. Claro que a gente muitas vezes não sabe do nosso pecado, né? E muitas vezes pessoas também não conhecem a Cristo. Mas como que vocês levariam isso para a juventude? Nesse sentido, como uma forma de aviso ou dando dicas de como se aproximar mais com Deus para que não exista isso? Caramba, vamos lá. Eu acho que eu vou pegar muito de exemplo o que foi ministrado ontem, né? Exatamente. Eu acho que hoje hoje a gente entende que existe o pecado no meio da juventude. A gente entende que há pessoas que estão... caramba, isso aqui vai ser polêmico, vamos lá. Tem pessoas que estão bem com o pecado delas escondido. Só que a gente precisa trabalhar algo que a Bíblia também nos traz muito, que é a exortação. Uhum. E o que foi feito ontem por um dos nossos líderes ali na ministração foi um momento de exortação nesse sentido, da gente entender que a gente vive acomodado na nossa caixinha, mas que não é daquele jeito. Não é do jeito que a gente pensa que é, do jeito que a gente acha que é. Então eu acho que um dos meios de trazer isso para a nossa juventude hoje é através da exortação. É através do você ser, não é inconveniente, mas você ser de certa forma... Bom, deixa eu tentar achar a melhor palavra aqui. Mas você, de certa forma, você ser desconfortável com as pessoas a ponto de você chegar e falar, tipo, cara, vamos lá. Eu sou o melhor. Adultério é pecado? Sim. Então por que você tá fazendo coisas com o teu namorado ou com o teu namorado que você sabe que é errado? Entendeu? Mentir é pecado. Então, por que sei lá na tua empresa você mente, você oculta a verdade quando você sabe que isso é pecado? Entendeu? É você chegar, talvez, para a juventude e você ser desconfortável, você ser... Tocar nos tópicos sensíveis, você né? tocar na ferida. Isso. Tocar na ferida. Uhum. Isso aí. E outra coisa também, né, refletindo sobre isso, a gente sabe que muitos jovens, eles conhecem o Evangelho. Eles conhecem puramente o Evangelho,
mas eles têm essa dificuldade de se entregar. E isso leva à queda também, que é um dos princípios mais falados também, que o jovem ele conhece, mas ele não sabe como agir, né? Exatamente. O que eu penso a respeito disso é tudo que o Cade falou, eu concordo, né? No sentido de que muitas das vezes a única oportunidade que um jovem tem no seu meio é um amigo que realmente possa, né, oferecer a ajuda, não só para corrigir, mas também para estar ali para ajudar. Nós precisamos ter a convicção de que precisamos apontar o erro e dar a solução também. Isso. Né? Então, o que falta por mim, no caso, né? O que falta em mim é isso, né? O que falta para eu oferecer para essas pessoas que precisam de ajuda nesse sentido, apontar onde está sendo cometido o erro e também trazer a solução. Isso. Porque não adianta só ficar nessa de apontar, exortar, Sim, exortar, e não fazer com que os jovens eles sejam alcançados, né, por essa palavra, ou que eles realmente tenham essa metanoia, que é a mudança de mente, né? Isso. Exatamente. E como que vocês acham que esses jovens eles podem mudar? Com que reflexão? Nós trouxemos a exortação e agora algo que pode diferenciar a eles sobre a identidade, entrega com Cristo. Sim. Inclusive, eu estava conversando contigo ontem sobre a questão do exemplo. Quando nós somos exemplo para alguém, Boa. as pessoas Boa. seguem aquilo que nós realmente estamos vivendo. Se nós estamos vivendo uma vida totalmente mentirosa, as pessoas vão notar isso e vão viver conforme aquilo que a gente está vivendo. Mas se realmente nós estamos vivendo aquilo que Cristo quer que nós viva na presença dele, as pessoas vão olhar para a gente, vão notar a gente e vão querer seguir aquele mesmo caminho. Então, quando nós deixamos de fazer aquilo que é a vontade de Deus, as pessoas observam aquilo e querem copiar o mesmo erro. É tipo um efeito manada, sabe? Quando você erra, você faz com que seu irmão peque. Claro, Isso, a culpa totalmente não seja sua, mas você influencia, entendeu? Então, a nossa influência precisa ser ligada ao centro que é Cristo. Principalmente sobre a proximidade, né? Exatamente. Porque isso é levado muito em consideração sobre amizades próximas, né? Na verdade, se a gente for olhar até para Jesus, a maior coisa que ele exercia era a influência, né? Então, os discípulos ali, ou toda a multidão, seguia Jesus pela forma que ele vivia, ou pela influência que ele exercia daquela forma que ele vivia, né? Então, acho que realmente, concordo com o Dani ali, acho que o maior fator que a gente hoje tem, né, para poder mudar esse pensamento da piazada, é o fator influência. É mostrar para eles que a forma que a gente vive, ela é uma forma saudável, principalmente, né, à luz da Bíblia, à luz da palavra, mas que é também uma vida liberta, digamos assim, né? Tipo, Sim. A forma que a gente é, acho que eu falei isso ontem até, a forma que a gente é no secreto, a gente também vive no externo, né? Então, É refletido, né? isso. Exatamente. E é mais ou menos o efeito manada, que nem o Dani falou, né? Se a gente tem uma influência boa, a gente também consegue carregar as outras pessoas. A gente sabe que o pecado, ele é muito mais fácil de ser inserido do que algo que remete à salvação. A gente sabe que isso é muito difícil hoje em dia. Então, esse efeito manada, se ele não consegue começar pelo teu amigo, se tu tá vendo que tem as atitudes erradas, que comece por você, então. Sim. Que você seja essa reflexão de Cristo para levar a salvação até essa pessoa. E agora, complementando só sobre isso, né? A gente vê que muitos jovens, eles vão no culto, eles se arrependem, mas aí quando eles chegam em casa, aquele momento do culto, aquele momento quente do culto, já passou. Então, qual que é a diferença entre o verdadeiro arrependimento e o arrependimento que ele é mais motivado por forças que estão ali naquele exato momento, sabe? Pode falar. Para o ímpar nessa, Dani. Ímpar. Nossa, vamos lá. Eu acho que se a pessoa, ela se arrepende, eu vou colocar entre aspas aqui, tá? Uhum. Se arrepende, chega em casa e volta para a mesma prática, ela não se arrependeu. Eu acho que isso já mata essa linha de pensamento. Era só no subconsciente dela. Exatamente. Eu acho que o se arrepender, ele é diferente de sentir a culpa. Muita gente vem aqui para a igreja, falado, é ministrado sobre a vida dela, ela sente a culpa e ela acha que esse sentir a culpa é o arrependimento.
Só que daí ela chega em casa, essa culpa ela já foi embora, porque a culpa ela é momentânea. E principalmente quando você tem uma vida muito próxima com o teu pecado, tipo, é aquele amigo que ele briga contigo, mas depois ele, cara, tá tudo certo, como é que você tá tudo... Tamo de boa hoje. Entendeu? Já. É a mesma coisa com o É igual pecado. briga com o irmão. Exatamente. É a mesma coisa com o pecado. Então, aquele momento de culpa que você sente ali é como se você brigasse com a essência do teu pecado. Entendeu? É porque vocês têm aquele conflito ali momentâneo, porque o Espírito Santo te traz à luz o teu pecado que tá tendo ali, ou a pessoa que tá ministrando traz algo que confronta o teu pecado. E você sente culpa pelo aquilo que você fez. Mas não é arrependimento, porque o arrependimento não é só sentir a culpa, é você abandonar as práticas daquilo que você estava fazendo. Então, se você chega em casa e você cai de novo no mesmo pecado, você não se arrependeu, você apenas se culpou daquilo que você tinha feito. Sim. Então, eu acho que o ponto principal é a gente entender o que é culpa e aprender o que é arrependimento de verdade. Nossa. Foi muito Uau. bom. Uau, profundo. Cirúrgico. Cirúrgico. Eu concordo porque é muito fácil hoje. É muito fácil. É muito fácil hoje você chegar num culto. É muito fácil você chorar porque você sentiu aquele sentimento bom que você não sentia há muito tempo. É muito fácil você se levar pela emoção. É muito fácil você dizer, Jesus, eu te quero para sempre na minha vida. É o evangelho de apartamento. Exatamente. E aí quando você sai, você bota o pé para fora da igreja, a tua vida já volta a ser como era antes de você ter entrado. Então, assim, arrependimento realmente é totalmente diferente quando você sente a culpa, né? Então, quando eu, particularmente, né, eu trago isso como testemunho, como exemplo também, de quando eu era mais novo, eu chegava, praticamente eu era o jovem que mais aceitava Jesus. Pessoal, hoje eu quero reconciliar. Eu quero reconciliar. 3 vezes por semana. Opa, eu quero. Eu tava indo todo culto ali pra frente, sabe? Aceitar Jesus, e chorava, me derramava. Só que chegava em casa, eu mudava totalmente de novo, voltava a ser quem eu era. Era aquela coisa assim, meu Deus, eu preciso mostrar que eu tô arrependido. E só que você sai e tudo volta ao normal. Sim. Claro que existe um porém, às vezes o jovem em si tá tão acostumado com o pecado, tá tão acostumado com o fundo do poço, que ele se apega àquilo, e mesmo ele querendo a solução, mesmo que ele querendo a forma de sair daquele buraco ali, ele sente um prazer muito grande em estar lá também. Então existe também essa possibilidade. Às vezes o jovem se arrepende não, mas ele sente aquele desejo de querer mudar a sua vida, só que aí ele lembra que no mundo é bom, que no mundo as coisas são melhores, né? Enfim, de uma forma geral, né? Sim. E aí acaba fazendo com que o jovem em si, né? Principalmente nós que estamos convivendo com vários jovens novos que estão chegando no nosso meio, que você percebe que a pessoa quer mudar, a pessoa quer ser transformada, só que por um vacilo já volta de novo ao estado que era antes, ao modo de fábrica, né? Eu digo que, na verdade, a nossa vida ela é o maior testemunho, né? Que a gente vai levar sobre a nossa caminhada inteira. Então, assim, o que a gente passa, o que a gente deixa de passar, tanto no mundo espiritual quanto na vida normal, na carnal, é o nosso testemunho, né? Sim. A gente passa por muitas coisas, a gente é provado, e às vezes a gente tem vontade de desistir de tudo, sabe? E às vezes até o nosso arrependimento, ele foi verdadeiro, mas a gente tem uma culpa dentro de nós ainda. Uma culpa muito profunda, enquanto a gente tá lá sentindo a presença de Deus, mas fala, cara, eu não sou digno. Ninguém é digno. Ninguém é digno. Exatamente. Então, como fazer para essa culpa? É que só complementando ali, Ana, eu acho que o sentido a culpa, na verdade, ela é uma ferida, né? Uhum. E obviamente que o arrependimento, o processo do arrependimento, ele é um processo que cura essa ferida chamada culpa. Só que a gente precisa entender e abrir os nossos ouvidos para quando é falado que quando a gente é perdoado, tudo é lançado no mar de esquecimento. Então, se Cristo nos perdoou e esqueceu aquilo que foi feito, a gente também não pode ficar remoendo isso. Porque a gente tem mania de fazer isso. A gente pede perdão, e às vezes o perdão ele é sincero, só que a gente dá atenção para as setas que são lançadas na nossa mente. E a gente volta a remoer aquilo que o Senhor já nos perdoou. Como se a gente
sente muito isso que tu falou agora, a gente não se sente digno, mas isso é seta do inimigo, porque o Senhor já nos perdoou. Às vezes a gente tá remoendo uma coisa na nossa cabeça que o Senhor nem lembra mais que a gente fez, porque Ele lançou no mar do esquecimento. Então, e a gente volta ao ponto que a gente foi apresentado aqui no primeiro BeaCast, que é a questão da cultura. Entendeu? Que muitas vezes a cultura que a gente está vivendo na nossa vida é uma cultura de come aqui, se satisfaz, vai embora. Isso. E fica nesse ciclo aqui vicioso, entendeu? Sim. E é aqui que a culpa ela sempre vai permanecer, porque a gente não pode vir nesse ciclo vicioso, entendeu? Entendi. Então a gente tem que deixar isso pra lá, orar pro Senhor blindar nossa mente contra as setas, porque o que já passou, o que Ele já perdoou, amém, isso já foi. Então, remoer isso é pior ainda. Desculpa, eu saí um pouquinho da linha da tua pergunta. Então... Não, mas era isso mesmo. É mais sobre essa questão também, né? Que a gente vem no culto, às vezes a gente se sente perdoado e quando a gente chega em casa a gente fala, meu Deus, não tem nada a ver com isso. É como você falou sobre o alimento, né? É a mesma coisa carnal, se a gente não se alimentar Sim. todos os dias, a gente vai passar mal de fome. Sim. E se isso se permanecer por semanas e outras semanas, isso pode acabar gerando uma morte mesmo, né? Sim. Sobre a questão carnal e agora falando sobre espiritual também. Se a gente ficar uma semana sem comer na vida real, a gente morre de fome. Agora, se a gente ficar uma semana sem se alimentar do alimento vivo, que é o Espírito Santo, a gente morre espiritualmente também. Verdade. Então, o que os jovens, eles acham hoje sobre isso, sobre a questão de que se Deus é amor, por que então Ele permitiu que Adão e Eva pecassem e trouxesse isso para nós? E que isso fosse se isso fosse refletido no que é a nossa vida hoje. E se fosse os jovens, no caso, o que fariam de diferente? Será que vocês seriam diferentes? Será que vocês também não pecariam lá? Daí eu vou deixar isso contigo. É um assunto muito polêmico, né? É um assunto muito legal também de ser debatido, principalmente nós jovens que estamos descobrindo, Sim, né? sim. Estamos descobrindo aquilo que... Descobrindo quem é Cristo, sabe? Sim. Estamos vivenciando. Né? E dúvidas geram... dúvidas rolam, né? Em nossos meios e tudo mais. E uma delas era essa, né? Que eu tinha, principalmente, né? Cara, se eu tivesse lá, o que eu faria de diferente? Será que eu passaria pela árvore e diria não? Será que se eu fosse Adão, eu diria não, Eva, eu quero viver todas as tardes aqui com Deus, que Ele está vindo nos visitar todos os dias e eu quero viver isso para sempre. Será que eu faria diferente? Porque assim, o ser humano em si, ele tem um ego muito grande. Talvez naquele tempo não, né? A Eva foi enganada e tudo mais. Só que nós seres humanos, nós temos o ego muito grande. De querer viver algo a mais daquilo que já vivemos. Ah, mas tá tudo bem aqui, mas eu quero mais um pouquinho a mais. Ah, mas Cristo já me deu isso aqui, eu preciso viver isso aqui também. Então, tipo, será que eu faria diferente? Daniel, será que eu faria diferente? Será que realmente eu chegaria lá, olharia para aquele fruto ali e diria, cara, eu não vou comer isso aqui. Eu não vou comer isso aqui porque isso aqui vai me tirar aquilo que realmente me faz bem. Até mais sobre a questão de que a gente não precisa de mais palavras proféticas sobre isso, a gente precisa de obediência. Obediência. A gente não precisa receber isso todo dia. Receber, ai Deus, mas eu quero que o Senhor fale comigo hoje. Aí Deus vai lá, fala, e a gente não obedece da mesma forma. Sim. Inclusive, esses dias o Espírito Santo falou muito comigo a respeito disso, e ele me trouxe em mente, né, que muitas das vezes a gente vem para a igreja buscando uma palavra. Uma palavra, beleza, tudo bem. Às vezes você vem ali, você quer ouvir a voz de Deus. Só que quando você espera que um pregador, que um ministro, que alguém que você vê como autoridade seja usado por Deus, para Deus falar com você através daquilo, você está dizendo que Deus não tem poder para nada. Sim. Porque você espera pelos outros aquilo que Deus já está falando para você fazer. Que aí entra a questão da obediência. Deus já te deu uma palavra. Deus já te deu um propósito. Deus já te deu um caminho. É só você seguir aquilo ali, cara. A gente tem o livre acesso com Cristo. Verdade. A gente tem o livre acesso de chegar... tem esse privilégio, Exatamente. Né? A gente tem esse privilégio de chegar no nosso próprio quarto, fechar a porta e falar com Cristo. Ele pode não responder de forma audível, mas Ele nos responde. Sim. Ele nos responde através de atitudes. Estar sensível à voz do Espírito Exatamente. Santo, né?
Exatamente. Né? Eu já ouvi casos de jovens que não ouviram audivelmente a voz de Deus, mas abriu a Bíblia em qualquer página ali e Deus falou diretamente, cara. Isso é incrível. O nosso Deus, ele tem o poder de fazer qualquer coisa. Qualquer coisa, só a gente está disponível e sensível, né? Então, quando a gente decide vir pro culto pra ouvir alguma coisa de Deus, cara, a gente tá, tipo, literalmente terceirizando aquilo que Deus realmente pode fazer, cara. Sim. E é muito louco, porque é isso que nós temos vivido. Estamos chegando nos cultos, estamos chegando nos lugares, nos ambientes, esperando por algo. Só que nós não temos que chegar na igreja e receber, nós temos que trazer de casa aquilo que vivemos com Cristo em casa. Boa, Dani. Ou às vezes é aquela pregação, né? É tudo que a gente precisa, aquela pregação. Mas aí no final a gente fala, Deus, se for pra mim mesmo, Eu não vem quero. aqui, fala comigo. A gente quer reafirmar aí, né? E quer que a pessoa venha e fale com nós ainda aquilo que o Espírito Santo estava sendo sensível ao coração da pessoa, a gente ainda quer receber a mais, né? Exatamente. Mas ali a Ana falando sobre obediência, é uma coisa agora que eu tava pensando. A gente vem pros cultos pedindo para Deus falar conosco, só que a gente não cumpriu ainda nem aquilo, a primeira coisa que o Senhor falou com nós. Exatamente. Então, tipo, o Senhor já entregou alguma coisa para nós ali e a gente, beleza, Senhor, amém. Aí passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, a gente quer que o Senhor fale de novo, mais alguma coisa nova. Reafirmando. Mas a gente não cumpriu, talvez, nem aquilo que o Senhor já pediu a primeira vez. Então a gente só quer vir aqui, ficar enchendo o nosso saco, mas não quer liberar o que tá ali dentro pra ninguém, digamos assim, né? Então... A gente quer receber, mas não quer entregar, Exatamente, né? exatamente. Então, se o Senhor nos entregou alguma coisa, é porque Ele quer cumprir este propósito sobre a nossa vida, porque outras pessoas muitas vezes dependem desse propósito, dependem de ouvir essa palavra que foi liberada sobre a nossa vida. Então, você vir aqui, e não é nem desobediência, né? Ou melhor dizendo, não é só desobediência, né? Eu acho que é muito mais profundo que isso, porque é até próprio egoísmo, digamos assim, da nossa parte, não compartilhar essas coisas, né? Não viver isso que o Senhor tem nos pedido ou que o Senhor tem liberado sobre a nossa vida. Agora, passando para uma reflexão, né? O que a cruz, ela revela sobre o amor de Deus, mas também sobre o pecado? Meu Deus, faz de novo essa pergunta. O que a cruz revela sobre o amor de Deus, mas também sobre o pecado? No sentido de que Deus entregou a vida dele e como que os pecados foram cessados dessa forma. Vamos lá, eu vou tentar seguir uma linha aqui não tão técnica, né? Que nem a gente fala na área de desenvolvimento. Eu acho que a cruz, ela revela 2 lados de uma espada. Quando Cristo ele é entregue na cruz pelo próprio Pai, vamos dizer assim, para morrer pelos nossos pecados, isso eu ouvi uma vez, uma conversa que eu tive com alguns outros amigos, e isso me deixou muito chocado, vamos dizer assim, né? Porque a gente nunca olhou por esse lado. Mas a cruz, ela revela o amor de Deus de uma forma que muita gente não entende às vezes. Porque, obviamente, Cristo, ou melhor dizendo, Deus podia ter somente ter instalado o dedo e ter resolvido tudo, como algumas pessoas falam, né? Exatamente. Mas, como Cristo ele não se contradiz, vamos colocar assim, né? Ele não se arrepende, havia um preço pelo pecado. E isso já desde o Éden, isso havia sido proposto, né, digamos assim. Até se a gente for entender um pouco a Bíblia, a palavra de Deus fala que quando o homem e a mulher viram que estavam nus, se esconderam, fizeram roupas de plantas, né, de folhas, e quando o Senhor os encontrou, eles estavam nus, enfim, tudo mais. Envergonhados. Envergonhados, e a palavra fala que o Senhor fez roupas de peles para eles se vestirem, né? E pele só vem de um lugar. Não sei se vocês sabem de outra forma. Ou seja, a pele vem de animal. Ou seja, já no Éden ali houve um sacrifício para se esconder as vergonhas do homem e da mulher, né? Que incrível. Uau. Baita. E isso se perdura até a cruz, né? Ou seja, na cruz não houve somente um esconder as vergonhas do homem, mas houve um preço pago para que o homem pudesse viver a plenitude da salvação, né? E algo que o que me falaram que me chocou muito é que a cruz ela mostra
o amor sobre a humanidade, mas ela mostra toda a ira de Deus sobre o pecado. Meu Deus. Porque quando Cristo, a morte de cruz, ela demonstra, ou melhor dizendo, tudo que Jesus viveu a partir do Getsemane é a mais pura ira de Deus sobre o pecado. Então a morte de cruz, Cristo, o abandono, vamos dizer assim, eu sei que é forte essa palavra, mas o abandono de Deus, abandonando Jesus na cruz, não é porque ele não amava Jesus mais, é porque ele precisava fazer justiça de todo o pecado que estava sobre Jesus. Então quando Deus olhava para Jesus, não era o filho dele, era uma bola de pecado de toda a humanidade na cruz ali. E ele teve ira sobre esse pecado. E ele teve ira sobre este pecado. E quem estava carregando o pecado era Jesus. Então Jesus precisou sofrer porque tinha que ter justiça sobre os nossos pecados. Exatamente. E isso mostra a faca de dois gumes que eu falei. Ao mesmo momento que era a faca que libertava, ou melhor dizendo, a lâmina que libertava a humanidade e mostrava o amor de Deus sobre ela, era a mesma lâmina que feria o filho para... Meu Deus, vamos lá. Nossa, que forte. Que forte, eu tô quase me emocionando aqui. É a mesma lâmina que fere o filho, né? A gente não vai cortar essa parte. Vamos lá. É a mesma lâmina que fere o filho para nos perdoar. Exatamente. O que eu acho muito incrível é que Deus, desde o Antigo Testamento, sempre falava, né? Sempre falava com o seu povo, sempre quis ter contato com o seu povo, né? E quando ele fala ali na sua palavra que pode uma mãe esquecer do seu filho que mama, ainda que mama, eu, Senhor, não me esquecerei de ti. E aí você sabe que Deus, ele não é um homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. E você sabe que naquele momento ele não estava rejeitando o seu filho, ele estava rejeitando o pecado que estava nele, que não era dele, era meu, era teu. Sim. Então quando Cristo levou sobre si todo o pecado, ele estava dizendo: eu entrego o meu filho, porque não há homem, não há ninguém que possa fazer isso por vocês, porque eu amo vocês. É por isso que em João, eu não vou lembrar o capítulo agora, estou emocionado, não vou lembrar, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Isso é a maior prova de amor que a gente pode ter, né? Essa é a maior prova que o homem pode ter. Ainda que caia, existe uma solução, existe uma saída. Uma saída. Existe um braço estendido para te levantar. Sim. Meu Deus do céu. E é a mesma forma, né, que a gente diz que Deus, ele não fez com que tudo acabasse ali. Sim. Com que os pecados fossem cessados. Foi literalmente o começo de algo. Ele não deixou Jesus ter morrido e aquilo não ter significado nada e feito o povo que tinha tanta fé nos milagres que Deus fazia através da vida de Jesus, ele não deixou isso morrer. Sim. Ele trouxe Jesus de volta à vida fisicamente para mostrar: eu sou Deus. Sim. A única coisa que eu fiz foi matar os pecados que estavam em cima do meu filho. Sim. E isso custou a morte, mas custou também a ressurreição do meu filho. E que hoje, graças ao bom Deus, a gente pode ser perdoado pelos nossos pecados, né? Amém. A gente pode ter o arrependimento, a gente não fica nessa bola de neve e tendo os nossos pecados dia após dia, não. Nós não somos merecedores, mas nós temos isso de Deus, né? A gente sabe que hoje em dia o que é mais visto é superficial sobre isso, né? Exatamente. Quando a gente para pra analisar, né? A gente vê o quão profundo foi o amor de Deus conosco. Amém. Porque ele podia ter muito bem tirado todos os pecados da vida do filho dele, jogado em qualquer outra coisa. Sim. Que não importasse, um animal, qualquer coisa que fosse. Mas não, ele fez e ele arcou com as consequências daquilo que ele fez, sabe? Não diria consequências, mas diria para que hoje a gente pudesse alcançar a graça e viver com ele na eternidade, né? É que se Cristo não tivesse feito isso com o filho dele, não seria amor. Exatamente. Seria amor. Porque o que ele sente por um animal que ele criou não é a mesma coisa que ele sente pelo filho.
É Entendeu? muito louco, né? Porque assim, quando Deus pede de Abraão seu único filho, quando, Vazou. quando Deus pede de Abraão o seu único filho naquele momento ali, Abraão não hesitou. Abraão foi, né? Confiando que ele poderia ter pensado, poxa, meu Deus, meu único filho. Eu não sei se eu vou ter outro. Cara, como é que tava o coração dele Imagina. enquanto ele subia aquele monte, cara? Imagina, e ele chega lá, ele chega até lá. Ele tá no ato. A gente não entregaria o nosso filho. Eu não Cara, é entregaria. confiar muito no que Deus havia Exatamente. prometido pra ele, Uma cara. fé, uma plenitude. Exatamente, e quando ele tava no ato, Deus diz, não. Deus poupou o filho de Abraão, cara, e não poupou o seu Poupou próprio dele. filho por amor a mim e a todos vocês. Não tem como, cara, você não olhar pro amor de Cristo e não querer se arrepender daquilo que matou, Sim. aquilo que te salvou. Meu Deus, é louco pensar, porque existe sim aquela culpa que eu carrego, que eu trago comigo, que se eu não parar pra pensar o quanto Deus me ama, eu vou voltar a fazer as mesmas práticas da onde Deus já me tirou. Mas, ô Dani, eu vou te fazer uma pergunta. Você conhece Jesus, você sabe quem ele é, você sabe o que ele fez por ti, amém? Você teria coragem de pregar a Jesus na cruz? Bater o martelo? Você teria essa coragem, sendo Dani? Eu não teria. Não teria essa coragem? Eu não teria. E toda vez que a gente não se arrepende e comete o pecado, a gente faz esse mesmo ato. Exatamente. Aí a gente pega o prego, a gente pega o martelo e prega nas mãos de Jesus lá na cruz de novo. É muito louco, né? A gente é muito bom trazer, é muito bom trazer passagens bíblicas para esse momento, mas naquele momento que Barrabás estava sendo solto, Barrabás era eu. Barrabás era eu. Era eu que devia estar ali, não. Barrabás era eu. Exatamente. Barrabás era eu naquele momento e Jesus, por amor a mim, foi no meu lugar. Cara, que incrível. Saber que hoje a gente comete um pecado e a gente fala, não, amanhã tá tudo bem, amanhã eu peço perdão. Amanhã eu largo, amanhã eu deixo. Amanhã... Essa vai ser a última Amanhã eu vez. mudo. Essa vai ser a última vez. Enquanto isso, Jesus tá lá sendo crucificado de novo pelos nossos pecados e existe uma... Não mudando de assunto, mas que vai se encaixar. Não existe, como todos já sabem, não existe pecadinho nem pecadão. Exatamente. Tudo é pecado. Tudo que vai contra aquilo que Deus quer que a gente faça é pecado. Então, quando você... Mesmo que você não peque, que a gente tem aquela na nossa cabeça que pecado grande é você cometer um adultério, você, roubar, matar... Mas quando você mente também não deixa de ser pecado. Se você ficou com ódio do teu irmão e não pediu perdão antes de subir pro céu, é bem diferente do teu irmão que cometeu o adultério e se arrependeu profundamente. Ele vai e você fica. É a mesma coisa que os ladrões que estavam na cruz. Exatamente. De Jesus, Um se arrependeu e o outro. né? Tipo assim, eles estavam presos lá porque roubaram talvez... Não sei o que foi roubado, mas talvez roubaram uma cadeira, sei lá, alguma coisa tão... Sim. Né? E Jesus estava lá porque Exatamente. ele tinha todo o pecado do mundo. E aí não deixa de ser pecado. Não deixa de ser pecado. Exatamente. Né? Não deixa de ser pecado porque ainda que você cometa um crime ou cometa uma falha, que nós somos humanos, a nossa tendência é estar no pecado. Sim. Isso não faz com que o teu irmão, com que o teu amigo, que você julga ter um pecado maior que o seu, é a mesma coisa. Se vocês não se arrependerem, se você não se arrepender, se eu não me arrepender do que eu faço e tomar a iniciativa de mudar a minha vida, eu vou pro mesmo lugar. Sim. Né? Então é por isso que a graça, depois que Cristo morreu por nós, ressuscitou, nos deixou a graça, tipo Deus dizendo assim, cara, eu tô dando mais uma chance pra vocês. Jesus já morreu, eu já entreguei meu filho pra vocês aqui, já morreu, vocês... Cara, mas eu tô dando mais uma chance pra vocês. E vocês se arrependerem.
Tô dando mais uma chance pra vocês, de vocês Isso aí. pecarem e milésimos de segundo você já se arrepender e eu perdoar você. Isso aí. Cara, é surreal, porque eu acho que ninguém faria isso por ninguém. Cara, eu pensei nisso agora. Ninguém faria isso. É o Porque- amor incondicional. Exatamente. Às vezes você briga com o seu irmão, às vezes você briga com o seu amigo, às vezes você briga com alguém que você ama tanto, e você não quer perdoar a pessoa pelo fato de... Meu Deus. pelo fato de achar que a pessoa não merece o teu perdão, mas, cara, olha o que Deus já fez por nós Sim, sim. até aqui. Tem mais um questionamento, né? Que a gente sabe que o mundo espiritual hoje em dia, ele existe. Sim. E ele é totalmente real na nossa realidade. Então, o que acontece no mundo espiritual quando uma pessoa ela entrega verdadeiramente a sua vida a Jesus? Quando um jovem vem até a igreja, um adulto vem até a igreja e ele entrega a sua vida verdadeiramente a Jesus. O que acontece nesse mundo espiritual? Festa? Festa, alegria. No céu, né? No céu. Isso. A gente imagina, a gente tem uma visão do reino espiritual muito louca, né? Que agora, neste momento, tem 2 anjos aqui atrás. Um anjo e um demônio com espada. Só que, pelo contrário, não é assim, né? Existe uma questão muito mais profunda. A gente não sabe, eu não sei, porque eu não vejo. Eu admiro quem tem o dom de visão espiritual e tudo mais, né? Tem gente que nem gosta disso, mas para você entender que aquilo realmente existe, é muito louco, porque, cara, é uma briga incessante. Sim. São dardos inflamados a todo tempo. Você tá aqui, ó, você sabe que você precisa estar num caminho aqui. Você sabe que você tomou uma iniciativa agora. Eu vou citar eu como exemplo. Eu fui lá, aceitei Jesus agora, minha vida vai mudar, eu tô com um pensamento aqui, eu tô arrependidaço, eu quero mudar a minha vida. Só que eu vou chegar em casa, o pecado tá tão sedento pra me trazer de volta pra estar junto de novo com ele, que ele fica assim, ó, lançando cerdas, né? Dardos inflamáveis ali pra que eu volte a pecar de novo. E aí é que Satanás, ele ri da nossa cara, é aí que ele diz assim, ó, não mudou. Se fizer de novo o que fez lá, eu vou fazer de novo ele voltar. Então é uma briga incessante, sabe? Só que Deus tá dizendo assim, cara, eu já perdoei ele. Sai daqui. Eu dou o poder de... sai daqui. Meu Deus do céu. Eu dou o poder Eu- eu dou o poder de escolha dele. Se ele escolher viver isso que ele quer, eu vou. Sabe, a nossa força está em Cristo, cara. Quando a gente decide realmente colocar as nossas fraquezas, as nossas dores, os nossos pecados nas mãos deles, ele toma. Ele dá rumo. Eu gosto de imaginar, Dani, o mundo espiritual como o nosso mundo igual, só que com espíritos, né? E eu tenho um livro até que eu li que é a Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, Eu ia comentar. cara, que falo muito sobre isso, né? A gente sabe que Satanás não é onipresente, né? Mas ele é rápido, como eu já escutei algumas É como pregações. se um diabo estivesse ensinando um diabinho Exatamente. como ele tem que agir. E é muito engraçado, e de certa forma, por favor, me entendam, me permitam me expressar dessa forma aqui, mas é muito engraçado quando você começa a ler o livro, e até tem uma parte do livro que fala bem assim, eu vou dar nomes fictícios aqui, tá? Sim. Fale com Geraldo, é um demônio falando com outro demônio, Isso. ok? Fale com Geraldo, porque ele tem informações maiores sobre o Daniel. Ou seja, o Daniel é a pessoa, né? A pessoa no mundo físico, digamos assim. Ou seja, nos dá a entender que existe um demônio responsável para cada pessoa na face da Terra. Entendeu? E aí, esses espíritos malignos que são responsáveis por cada pessoa, são responsáveis de, quando você está no momento de fraqueza, jogar uma seta, quando você está no momento de fraqueza, empurrar você mais para situações piores. Só que aí, no mundo espiritual também, ao outro lado, né? Aos nossos anjos, ao mundo espiritual do bem que cuida dessa parte também. Então é por isso que realmente não é essa visão de espada e tudo mais que há, mas existe uma guerra
muitas vezes no mundo espiritual, principalmente quando a gente vai ministrar, por exemplo. E existe mesmo. Existe sim. Existe. E aí, quando a gente vai ministrar, por exemplo, por que a gente fala que, nossa, tem uma guerra espiritual acontecendo? Porque a gente está ali, a gente está se preparando, por exemplo, para levar a Deus um momento de adoração e tudo mais, e, cara, parece que dá tudo errado. Meu Deus do céu, o microfone não funciona, barará. Isso aí. É porque tá tendo essa guerra no mundo espiritual, entendeu? Sim. Porque os demônios que estão responsáveis ali por tornar aquele momento conflitante, vamos dizer assim, estão em guerra com os anjos do Senhor que estão ali para cuidar, né? Enfim. Então, realmente, eu tenho essa visão do mundo espiritual e ela, quando a gente, quando a gente era menor, os pastores falavam pra gente, né? Ore pro Senhor abrir sua visão, parará, né? E um dia eu tava conversando com um amigo meu, que ele tem a visão aberta, e aí ele falou bem assim, caraca, mano, esse dia eu tava aqui em casa e tal, e eu vi um demônio passar ali assim. Como assim? Pois cara, eu vi passar ali, deu. Acho que eu não quero mais ter visão aberta. Acho que eu tô de boa, assim, sabe? É mais aquele negócio, né? A gente tem mais temor do mundo espiritual do que medo de um filme de terror. Exatamente. Quando a gente realmente conhece, a gente sabe como que o mundo espiritual age, a gente tem muito mais temor disso do que medo de qualquer filmezinho de terror. A gente vê que não é brincadeira, né? A gente vê que não é simples. O bicho-papão vai vir, vai te assustar e você não vai conseguir dormir, não. Ele tá a todo momento ali trabalhando. Como os anjos também, eles trabalham incansavelmente. Os nossos inimigos também. Sim. Eles também trabalham incansavelmente. Então, assim, quando a gente entrega a nossa vida para Cristo, a gente tem essa luta. Sim. E é preferível que um jovem novo que já conheceu o mundo ali venha e entregue a sua vida a Cristo. O inimigo vai agir mais em cima da vida dele do que aquele jovem que tá o tempo inteiro na igreja, mas vive em cima do muro. Sim. Usa a igreja para um esconderijo, né? Exatamente. Meu Deus. Eu acho que quando a pessoa tá ali na igreja e é feito o convite a ela, eu imagino que é lançada uma seta na mente dele de medo, de vergonha, principalmente. Isso. E de... vamos dizer assim, e de que ele não é digno daquilo. Entendeu? E eu imagino esse ambiente espiritual em volta dele ali. Porque de um lado há o inimigo lançando essa seta ali, mas do outro lado também há uma voz dizendo, vai que você consegue, só vai. Você só precisa levantar e... É exatamente isso. Você só precisa levantar e é só isso que você precisa fazer. Eu não tô te falando mais nada, só vai. Se pra nós que já somos, né, estamos firmes em Cristo... já é difícil muitas das vezes, que às vezes dá aquela preguiça. Eu não vou hoje. Meu Deus, eu não vou. Mas hoje eu vou orar deitado. Hoje eu vou orar deitado. Imagina pra alguém que tá indo pela primeira vez depois de muito tempo, ou que nunca foi numa igreja. Sabe? É uma loucura, porque assim, Satanás, ele não quer te ver bem. Por isso a importância também do discipulado, né? Exato. Sim, exato. Perfeito. E ser Perfeito. um exemplo, por acaso, né? Vamos supor, né? Eu vou discipular o Dani. Um exemplo pejorativo, né? Sim. E eu ajo de uma forma errada, as minhas atitudes não são corretas. Então o Dani, que ele é o meu discípulo, ele vai se espelhar em mim. Exatamente. Se não tem nada a ver eu ir ali tomar A gente volta ao ponto da influência. Tomar uma cerveja com os meus amigos, se meu discipulador não vê problema nisso, então eu também não vou ver. Nossa. Aí volta o que foi respondido já lá no início. Isso, sabe? aí. É uma questão assim que gera, sabe, um problema. E aí a Bíblia fala, ai daqueles que fizerem os meus pequeninos pecarem. Sim. Deus não estava falando de você brigar com teu irmão e fazer ele... E a gente é responsável, sim. É você levar a pessoa a cometer o pecado. É isso aí. E a gente é responsável, sim. Se a gente sabe que Muito. aquela pessoa pode cair no pecado, a responsabilidade é nossa. O pecado vem dobrado pra cima de nós. Não é só o nosso pecado cometido. É o pecado da outra pessoa também. Vai ser cobrado da gente, né? Exatamente. Sim. E agora, levando em consideração, né, todos esses questionamentos, eu tenho aqui como... se é, né, no caso possível, ser cristão e continuar vivendo da mesma forma que vivia. Não existe, não existe. Né? Não. Tá, vamos. Eu vou trazer aqui uma questão. O Dani até riu, ele. Meu Deus do céu. Vou trazer uma questão aqui. Tem umas igrejas que falam que sim. Você coloca um óleo. Eita Deus. Você coloca um óleo ali, um azeite, né, de cozinha,
e coloca água, o que que vai acontecer ali quando você faz isso? Explodir tudo. Não, vai misturar? Não. Vai misturar? Não. Assim é o reino de Deus, as coisas não Achei se que era misturam. fervido. Não. Quando as duas se são mistura. colocadas no mesmo recipiente ali, as duas não vão se misturar. Uma vai sobressair a outra. É que nem o reino de Deus, ou você é ou você não é. Eu vou Porque além assim, também. não dá. A palavra de Deus também nos responde isso. Não dá pra servir a dois senhores. Sabe por quê? Sim. Porque você vai querer servir a um mais que o outro. E no caso, você não é cristão, né? Você é crente. Exatamente. Você é Exatamente. crente, você só acredita naquilo, você não vive isso. Exato. Na verdade, a gente pode ir um pouco mais além, falando ali até da questão do fogo, né? Aham. O evangelho, ele é um fogo, né? Sim, A uma vida chama. é uma chama. A vida com Cristo, ela é uma chama, né? E aí eu deixo essa pergunta para vocês também. Que tipo de recipiente líquido, ou seja o que for, passa pelo fogo e não, pelo menos, não se transforma, não muda. Exatamente. Não tem nenhum. Não- Então, a mesma coisa que Exato. você vir pro evangelho e falar que vai viver a mesma vida, não é evangelho. Não Não é. passou pelo Não. Porque o evangelho é um fogo. É louco. Então, Eu posso colocar ali, vamos supor, né? Posso colocar uma fantasia por cima do meu óleo, posso colocar uma tinta por cima do meu óleo pra dizer que eu passei pelo fogo, quando na verdade eu só tô colocando fantasias por cima disso Exatamente. pra omitir algo, né? O Exatamente. fogo tem duas funções. Ou ele te consome, Ou ou ele te transforma. purifica. Exatamente. Ou ele te Isso. transforma. Te consome. Dá pra entender, né? transforma. Então, Entendeu? é simples, cara. É simples. E levando sobre esse assunto, né? Como que eu vou permanecer firme na fé? Se a gente sabe que a gente tem uma geração que ela é movida por distrações, que ela é movida por comparação, por validação, como é que eu vou me aproximar mais de Deus para que isso de ser cristão e não continuar vivendo da mesma forma não me atinja? Como que eu vou ter essa mudança? Eu vou usar o exemplo. Agora eu vou pegar aqui a igreja primitiva, que nem o pessoal fala, né? Eu vou pegar de exemplo aqui os nossos avós e os nossos pais. Como é que você sustenta um casamento de 40, 50 anos? Como é que você sustenta um relacionamento por uma vida inteira? Oração. É você fazendo atos de amor junto com o teu noivo. Construindo, né? Uhum. Exatamente. É uma construção. Então, respondendo a esse questionamento, foi até algo que esse tempo atrás eu compartilhei no grupo da intercessão, e foi algo que o Espírito Santo, cara, eu tava trabalhando, o Espírito Santo simplesmente falou comigo, eita, tá bom? Amém, Senhor. Amém. Há um chamado do Espírito Santo sobre a nossa vida, para que nós nos aproximemos. E eu acho que essa é a resposta para esse questionamento. Você só sustenta se você estiver próximo e se você estiver compartilhando do mesmo amor que ele tem. Uhum. Exato. E é a mesma forma que você sustenta um relacionamento, que foi como eu falei no começo. E existem sacrifícios, né, Existem Cardi? sacrifícios. Exatamente. Existe sacrifício. É a mesma coisa que eu me relacionar com alguém. Perfeito. Se hoje você chegar e pedir pro teu pai, pra tua mãe, pro teu avô, pra tua avó, ou até pros mais anciões da igreja que estão no relacionamento ainda até hoje, né, num casamento, até hoje com a mesma pessoa, o que você faz pra, né? Ah, meu filho, veja bem. Obedecer é o mesmo. Tem que ter muito amor, tem que ter muita parceria, tem que ter sacrifícios, como a Ana falou, mas é uma via de mão dupla. Isso. Só que o sacrifício dele já foi feito, então só falta a nossa Tem que fazer parte. nossa parte. Exatamente. É no sentido de, tipo assim, ai, beleza, estou entrando num relacionamento com alguém agora, mas ele não gosta disso. Cara, mas eu gosto tanto disso, mas ele não quer ir. Então ele vai lá e ele faz por mim. Esse é um sacrifício, ceder. né? É um sacrifício por amor. E é a mesma coisa vice-versa, né? Sim. Sobre mais coisas também. E quando uma pessoa, por exemplo, ela tá passando por esse processo de transformação, como é que o Espírito Santo, ele age ali? Como o Espírito Santo, ele age na vida dessa pessoa nesse processo de transformação? Como que ele se aproxima? Como que ele chega? Através da sensibilidade, eu acredito. Através da sensibilidade. Porque quando você tá... Eu digo, mais uma vez, como me colocando como testemunha, que quando eu realmente
decidi mudar a minha vida, que graças a Deus hoje eu tô aqui. Graças a Deus Obrigado, hoje eu tô Senhor. aqui. Obrigado, Jesus. Quando eu realmente decidi, eu disse, Senhor, eu não quero mais viver isso aqui. O Espírito Santo, através da minha sensibilidade, me colocava todos os dias mais sensível. E como consolador. Mas tu não vai mudar, então tu vai ficar cada vez mais sensível. Mais sensível. Sim. Porque quando a gente tá sensível, a gente quer sentir. Sim. A gente quer viver, a gente quer estar experimentando cada vez mais, sabe? Então, assim, o Espírito Santo, ele nos dá essa experiência. Pelo menos pra mim, ele me deu essa experiência de conhecer um pouquinho de Cristo e querer saber mais, sabe? De Como querer... Ezequiel, né? Exatamente. Como Ezequiel, entrando aos poucos e querendo se aprofundar cada vez mais. Exatamente. E quanto mais sensível a gente tá também, Dani, a palavra de Deus que o Espírito, ele confirma, não é confirma a palavra, mas ele confirma, né, as coisas, né, nos traz paz, digamos Sim, assim. Exatamente. Então, quanto mais sensível a gente está, a gente vai sentindo paz ou não em dar aquele passo ou não. Exatamente. Então a gente sabe que a gente está indo pro caminho certo quando o Espírito, ele traz paz naquilo que a gente está fazendo. Porque quando a gente está sensível ali, cara, será que eu devia fazer isso? Não dá paz, porque aquilo lá é errado. Não. É verdade. Exatamente. A sensibilidade é tipo... É um termômetro. É tipo isso. É quando você tá com o coração... Eu vou tentar trazer isso de forma clara. É quando você tá com o coração aqui, pulsando, né? E aí você sabe que se você fechar e transformar esse coração em pedra, nada vai adentrar, nada vai acessar, né? Nada. Só que quando você transforma ele em carne de novo, quando você deixa ele sensível, é aí que o Espírito Santo, eu acredito que ele aproveita, Sim, assim, sabe? sim. Aqui, ó, meu Deus, agora eu já posso... Ele tá deixando... Mas pra se tornar sensível também, ele pede, né? Exatamente, Sim. ele não pede. é mal educado. É porque tem muito aquela frase de que o inimigo, ele não pede licença. Ele invade. Ele O invade, Espírito não. qualquer brecha que tu Exatamente. vai dar ali, ele vai. Da mesma forma que o Dani falou, né? Quando o coração ele se abre, não é só Deus. O inimigo Sim. também. Exatamente. Então a sensibilidade nos dá essa fragilidade tanto para o inimigo se aproveitar disso e invadir, e o Espírito Santo, ele trabalha. O Espírito Santo, ele tem uma forma de trabalhar que É só ele mesmo. que eu explicando não tem palavras, Sim. sabe? É uma forma que, assim, é uma coisa assim que que o teu espírito do teu corpo, né? Nosso viver é como se fosse 3 partes: espírito, alma e corpo. Eu sei que meu Deus do céu. A divisão? A divisão não é assim, mas espírito, tem o teu espírito, tua alma e o teu corpo. Sim. Né? E o teu espírito meio que se encaixa com o Espírito É um Santo. complemento, né? E o teu espírito anseia por aquilo que você já tinha. Porque o teu espírito vem de Deus. Ele que te deu o espírito da Ele vida. já nasce com propósito. Já nasce com propósito. Então o teu espírito, quando se encaixa com o Espírito Santo, é como se lembrasse de onde veio, lembrasse, meu Deus, eu quero viver isso de novo, eu quero ter essa presença, e é isso que a gente anseia todos os dias. Então o Espírito Santo, ele trabalha através dessas formas, dessa sensibilidade, da gente estar disposto mesmo a abrir o nosso coração de maneira mais frágil, eu vou usar a palavra frágil, para que ele faça e cure, sabe? Vai encaixando pecinha por pecinha, e ele arruma, porque o Espírito Santo, Jesus e Deus, eles são organizados, sabe? Ele vai colocando peças no lugar, sabe? Ele vai colocando aquilo que tá fora do lugar de volta na prateleira, e ele vai arrumando. Ele não deixa nada bagunçado, sabe? Então A vida é mão tripla. Exatamente. Tem um versículo que diz assim, nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. É assim que ele deixa a gente, ele nos traz paz. Exatamente. Eu acho que essa visão que o Dani trouxe se encaixa muito com a frase do hino do José Júnior, que ele fala: no estou diante de ti sem uma concha pra me esconder, né? Uhum. Ou seja, o coração é nu. O que é nu? Que não tem nada entre aquilo que está se aproximando dele e ele. É somente ele na sua pura essência, digamos assim, né? Exato. Então acho que é mais nesse sentido aí.
Agora, então, finalizando, né, o nosso já? podcast, dizer o que significa, então, viver com os olhos na eternidade. Como fazer com que a queda não nos alcance, como já tinha dito antes, né? O que significa viver com os olhos na eternidade? E se você pudesse resumir o evangelho com uma palavra ou com alguma frase? Caraca, você quer a prova do Como Enem? você resumiria? Tá, a primeira pergunta ali. Talvez, né? É o que eu tô tentando entender dessa pergunta. Eu trago o que Jó diz, né? Eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Os meus olhos te veem. Então, quando você realmente conhece Jesus de verdade, porque a gente tem aquele costume de conhecer Jesus No raso. do raso, porque o seu pai, você ouviu o seu pai falar, você ouvia a sua mãe falar, você viu os seus pais. Só que quando você tem um encontro direto com Cristo, você aprende que ele é mais que o que você ouviu falar. Você tem as suas próprias experiências. Então, isso nos dá o desejo e o anseio por viver cada vez mais com ele. E aí você sabe que existe uma eternidade. Você não quer viver longe dele quando você for pra eternidade. É óbvio que a gente tem os exemplos, né? Mas eu digo por mim mesma. Eu conheci verdadeiramente a Cristo com 17 anos no meu quarto. Exatamente. Foi ali que eu conheci verdadeiramente. E a vida inteira, desde que eu Exatamente. nasci, eu estava dentro de uma igreja. Mas a entrega única, né? Sim. Eu esqueci o resumo. A outra é mais sobre... Se você pudesse resumir o evangelho em uma frase ou em uma palavra, como que você resumiria isso? Caramba. O evangelho, em resumir em uma frase. Ou em uma palavra também? Vamos lá. Eu acho que eu vou falar que eu falei antes. A lâmina que nos liberta é a mesma lâmina que... ou melhor dizendo, a lâmina que demonstra o amor é a mesma lâmina que demonstra a ira. E eu acho que o evangelho é isso. O evangelho... Uma espada de dois gumes, né? Exatamente. O evangelho, ele... Da mesma forma que ele mostra o quanto Cristo nos ama, ele também mostra o quanto ele odeia o pecado, né? E... Ele ama o pecador. Isso, e muitas vezes, até isso, às vezes a gente só fala do amor de Cristo para as pessoas, e isso às vezes frustra muitas pessoas, porque falar do evangelho de Cristo vamos falar das boas novas, vamos evangelizar e tal, daí a gente chega e a gente fala que Cristo te ama, caramba, Dani, Cristo te ama, cara, ele morreu na cruz por você, vamos orar por você, quer aceitar Jesus, quero aceitar Jesus Só que não é falado sobre a ira de Deus, sobre o pecado. É muito Exatamente. fácil, né? Falar sobre Dani, Jesus te ama, cara. Mas ele odeia o teu pecado, mano. E aí a gente já se constrange, né? Ele odeia, cara, quando você para ali na esquina e vai dar um trago no cigarro, mano. Ele odeia isso. Que loucura, né? Então, assim, eu acho que o evangelho é isso. É a faca de dois gumes que eu tinha falado antes ali. Cara, se eu fosse resumir, eu não sei, é muita coisa, cara. É muita coisa. É muita coisa. É muito amplo, né? Mas o evangelho, se eu fosse resumir em uma frase, Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Ai, meu Deus. Eu vou chorar. Cristo é tudo. Cristo é verdade. tudo que Deus pode nos dar. Isso aí. Cristo. Então é isso. Tudo, né? Exatamente. Pessoal, então, agradecendo Meu Deus. Que dó. por vocês terem vindo aqui Amém. hoje. Tenho Amém. certeza que foi muito gratificante, pelo menos pra mim, né? Até cheguei a me emocionar. Assim, todos nós aqui. Acho. Foi muito bom, foi fluindo conforme creio que o Espírito Santo quis, né? Isso é espontâneo. E agradecer mais uma vez vocês por terem vindo. Amém, amém. Eu fico muito feliz e grato de poder compartilhar aquilo que a gente vivencia, né, no nosso cotidiano. E se você aí, meu amigo, que estiver vendo esse podcast, que você seja transformado e alcançado, tá? Saiba que Jesus ama a sua vida, saiba que Jesus tem um propósito para você, que você seja alcançado, a sua casa seja alcançada, os seus amigos sejam alcançados também, meu amigo. Amém. Agradecer pelo convite, agradecer pela oportunidade de estarmos aqui. Acho que foi um momento muito bom, né? Foi incrível. Eu creio que todos nós pudemos sentir a presença do Espírito Santo aqui.
Até porque foi ele que conduziu, de certa forma, Até porque eu chorei. este ambiente, né? E assim como o Dani falou, que ao assistir esse podcast, esse episódio, você possa sentir o Espírito Santo também aí te tocando, né? Falando ao seu coração, e acima de tudo também te convencendo de coisas que foram talvez faladas aqui, talvez que você não viu, você não vê no teu dia a dia, né? Mas que precisam talvez ser mudadas, serem tratadas, que o Espírito Santo possa te convencer dessas coisas, ele possa te trazer a real plenitude do que é a vida com Cristo, porque como foi falado aqui, que a vida com Cristo é sacrifício, é alegria, é tristeza também, e muitas vezes você só está olhando o lado feliz do Evangelho, né, achando que vai ser só mil maravilhas, e não, o Evangelho também, a vida com Cristo também tem os lados ruins, mas que isso não te abale, que isso seja ainda uma força de impulso para você crescer no Evangelho, né, e que você possa ser tocado pelo Espírito acima de tudo, e que o Espírito seja contigo todos os dias, amém? Amém. 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 Então, é isso. Tchau, Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.